Eu vou querer só comentar a questão das pandemias emergentes, senador, que é um tema bastante preocupante, justamente pelo que o Cláudio falou, da nossa relação predatória com o planeta. E eu vejo muita preocupação, inclusive internacional hoje em dia, em montar os sistemas de vigilância epidemiológica, vigilância genômica, fazer sequenciamento de vírus, saber o que está circulando, e isso é essencial, isso precisa acontecer, mas não é a única medida que deveria acontecer para prevenir novas doenças emergentes. Se a gente continuar explorando o planeta dessa maneira predatória que a gente explora, a gente vai esbarrar em novos reservatórios de doenças, em reservatórios animais que, ao interagir conosco, aumentam muito a probabilidade de doenças emergentes chegarem em nós, de que novos patógenos possam fazer o pulo de reservatório animal para um reservatório animal de criação e dali para humano, de uma maneira muito simples. Só precisa existir essa interação muito próxima. Não é por acaso que a gente teve tantas gripes que vieram com intermediários de animais de criação. Quem não se lembra da gripe aviária, gripe suína? E o que foram essas gripes? Vírus que vieram da natureza, que tinham um reservatório animal e que, por passarem para um reservatório intermediário, que é um animal de criação com quem a gente tem muito contato, conseguiram se adaptar até infectar as nossas células e daí passar de uma pessoa para outra, está feita a epidemia. Para evitar isso, a gente precisa de medidas preventivas ambientais, que é reduzir o nosso espaço, porque a gente invade espaços de animais silvestres que podem ser reservatórios de doença, parar de esquentar o planeta do jeito que a gente está esquentando, porque com esse aquecimento a gente prolifera espécies de mosquitos que também podem ser transmissores de doenças e originar novas epidemias, repensar um pouco da nossa criação animal e do nosso consumo de carne, porque a criação de animais confinados, e a gente, no Brasil, a gente ainda tem sorte que o nosso gado pasta livre, mas a nossa criação de aves é confinada, e isso é também um belo de um gatilho para a proliferação de doenças que depois podem chegar na gente. Então, tem várias medidas ambientais, além das medidas de vigilância genômica, que precisam ser implementadas se a gente quiser realmente prevenir novas doenças emergentes. E o Brasil, infelizmente, não tem mostrado uma preocupação ambiental nesse sentido. Então, acho que fica um alerta de que a preocupação ambiental, ela também é extremamente necessária para preservar a nossa saúde. Em relação às suas outras perguntas, senador, do ritmo de vacinação e o grau de isolamento social que temos no Brasil e a estimativa da Universidade de Washington, eu temo dizer que as estimativas da Universidade de Washington costumam ser muito conservadoras. Eles não costumam fazer estimativas escandalosas, espalhafatosas, eles costumam realmente ser bastante conservadores nas modelagens matemáticas. Mas lembrando que modelagem matemática não é previsão do futuro, modelagem matemática aponta tendências de curva, e nós não podemos, como cientistas, falar que a gente tem bola de cristal e que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. 15 segundos. O que a gente pode é dizer que se a gente continuar nesse ritmo, com pouca adesão às medidas preventivas e com a vacinação lenta, a gente corre o risco, sim, de que essa estimativa da Universidade de Washington se torne realidade. Em relação à pergunta dos anticorpos, essa é uma dúvida muito recorrente de pessoas que acham que dá para medir se a vacina pegou, se a vacina deu bom, né, como dizem por aí. E isso, infelizmente, não é verdade. Os testes de anticorpos, eles servem para fazer vigilância epidemiológica, para medir a prevalência da doença em uma população. Eles não dão uma boa resposta para o indivíduo se você está protegido ou não, seja porque você já teve a doença ou porque você foi vacinado. Por quê? O que eles medem é um anticorpo, é a resposta de um tipo de anticorpo
anticorpo. E como expliquei anteriormente, a gente tem várias respostas imunes além do anticorpo ou do anticorpo neutralizante. A gente tem anticorpos que não são neutralizantes, a gente tem anticorpos que são neutralizantes e que naqueles testes de farmácia, então, aqueles não servem para nada, não vai te medir nada. Inclusive, aqueles testes de farmácia, eles podem ser muito enganosos, porque a maior parte dos testes de farmácia que está no mercado vai medir anticorpos contra a proteína do nucleocapsídeo, a proteína N do vírus. Não é a proteína S, que é justamente a proteína da espícula que está presente na maior parte das vacinas. Então, serve para ver quem já teve a doença, se funcionar, porque esses testes têm uma taxa de erro muito grave, porque são testes rápidos, eles não servem justamente para dar nenhuma informação individual. E a pessoa ainda vai ficar confusa, achando que não tem anticorpo nenhum. Outro fator é que existe a resposta celular, a famosa resposta de células T, de linfócitos T, que não aparece nesses testes de anticorpo, nem nos rápidos de farmácia e nem naqueles feitos por laboratórios especializados que podem até quantificar os anticorpos, mas a resposta de células T não vai aparecer. Outra coisa que não vai aparecer nesses testes é células de memória. E nós sabemos, pelos estudos que a gente fez dessa doença durante a pandemia, que o nível de anticorpos no sangue, ele decai rapidamente. E isso é normal, isso é observado para outras doenças também. Imagina se para cada doença que a gente tem, cada antígeno que a gente é exposto, a gente ficasse o tempo todo produzindo um monte de anticorpo no sangue. Ia virar uma sopa, né? Uma sopa de letrinhas. E a gente não faz isso. O que a gente faz é produção de células de memória. O nosso sistema imune produz células de memória que ficam quiescentes, ficam dormentes. E quando estimuladas, quando o patógeno aparece de novo, aí sim elas acordam e começam a produzir anticorpos e jogar esses anticorpos na circulação. Então, o fato da pessoa não ter anticorpos no sangue não quer dizer que ela não tem células de memória que estão ali prontinhas para responder se a pessoa for infectada pelo vírus ou por outro patógeno, e que essa pessoa não tem resposta celular de linfócitos T, porque isso também não aparece nos testes de anticorpos. Então, esses testes, eles acabam confundindo a pessoa, ou para ela achar que não está protegida, ou para achar que a vacina não pegou, a vacina não serve, eu quero me vacinar de novo, e a gente não deve encorajar esse tipo de comportamento, porque realmente só serve para deixar a população confusa. O que diz para a gente se uma vacina funciona ou não, são os testes clínicos da vacina. Isso a gente já sabe, as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, elas foram aprovadas justamente porque elas funcionam, e elas funcionam na população. Então, não há necessidade de medir uma resposta individual. E quanto mais pessoas vacinadas, é a história do goleiro de novo. A doença vai parando de circular, para de chegar a bola no gol. Então, a vacinação é uma estratégia coletiva, é uma estratégia de saúde pública e não de saúde individual.